Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amém, amados irmãos? Hoje nós vamos desfrutar da primeira semana desse alimento diário, do volume 6, que tem como título Perseverante como o terebinto e como o carvalho. Ó Senhor Jesus. E o ler com oração da quarta-feira está em Efésios, capítulo 4, versículo 15, que diz assim: Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ó Senhor Jesus, que possamos, Senhor, estar seguindo a Tua verdade em amor. Ó, praticando essa verdade, Senhor, em nosso viver diário. Senhor Jesus, assim nós vamos crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Senhor Jesus, ó, queremos ser encabeçados por Ti, Senhor, para que a Tua vida possa crescer mais e mais em nós. Ó Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor, a seguir a Tua verdade em amor. Ó Senhor Jesus, que possamos, Senhor, permitir o Teu trabalhar em nossas vidas, que o Senhor nos encabece, que o Senhor cresça em nós. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? E o título da quarta-feira é Transformar a Verdade em Realidade. Graças ao Senhor, temos uma referência, a verdade, que é o próprio Deus. Os homens podem até apegar-se à lei como uma forma de sabedoria e verdade. No entanto, a verdade é uma pessoa viva, capaz de mudar a vida das pessoas. Um exemplo disso foram os Tessalonicenses, que pela obra de fé deixaram os ídolos e se converteram ao Deus vivo e verdadeiro. Deus é vivo porque Deus é vida. Aleluia! Deus é verdadeiro porque Deus é a verdade. Em Efésios, Paulo exorta os irmãos a não andar como andam os gentios, na vaidade dos próprios pensamentos. Do mesmo modo que ocorre com todo ser humano caído, nossos pensamentos não têm a verdade. Precisamos ser reconstituídos com a graça e a verdade. Deus deseja constituir em nós sua realidade, sua verdade. Ó Senhor Jesus! Aos Gálatas, Paulo escreveu, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Isso está em Gálatas capítulo 2, versículo 5. O apóstolo se esforçava para que os Gálatas permanecessem na verdade do Evangelho que pregara. Nós também pregamos o Evangelho, para que a verdade chegue até as pessoas. Quando isso acontece, a vida delas adquire sentido, pois muitas nem sequer sabem por que vivem. Mas, se lhes pregamos a verdade do Evangelho, constituiremos nelas a realidade divina, a única realidade permanente e fundamental. Uma vez que as pessoas venham para o viver da igreja, devemos esforçar-nos para que permaneçam conforme a palavra da verdade que receberam. Isso requer que cuidemos de nosso proceder. A verdade que pregamos deve ser expressa em nosso viver. Do contrário, ficaremos constrangidos como Pedro, ao ser repreendido por Paulo na ocasião em que o Evangelho chegou aos gentios. Os efésios também ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, e creram. Por meio da fé, a palavra da verdade teve um efeito grandioso na vida deles. Foram selados com o Santo Espírito da promessa. Ó Senhor Jesus! Vemos aqui a importância de levar as pessoas à palavra da verdade e não doutrinas vazias. Quando elas creem, isso surte um efeito muito grande e a verdade é constituída nelas. Portanto, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A vida da igreja é para seguir a verdade em amor. Que equilíbrio! Ó Senhor Jesus! A verdade muitas vezes é fria e alguém que desconhece a realidade pode usar a verdade de forma distorcida para julgar os outros. Sejamos cuidadosos.
A verdade é a realidade do próprio Deus e Deus é amor. Por isso, a obra de fé traz o labor de amor. Portanto, seguindo a verdade em amor, cresceremos naquele que é a cabeça, Cristo. Paulo orientou Timóteo como proceder na igreja, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Se nós, como indivíduos e membros da igreja, vivermos pela fé, crendo na palavra que nos infunde a realidade de Deus, seremos mais consistentes. A verdade, nossa referência, tem sido constituída em nós como realidade. Chegará o momento em que a igreja, a casa do Deus vivo, coluna e base da verdade, será referência para a sociedade em que vivemos. A igreja sustenta a verdade. Amém. Louvado seja o Senhor. Pergunta: como deve ser nosso viver para que a igreja se torne uma referência para a sociedade? Amém, amados. Aleluia por essa quarta-feira, né? Louvado seja o Senhor. E o título da quarta-feira diz assim: transformar a verdade em realidade. Senhor Jesus. Aleluia, porque essa verdade, não é mesmo? É uma pessoa, né? Essa verdade é o próprio Cristo. E ele já está em nós. Essa verdade já faz parte do nosso viver. Senhor Jesus. E essa verdade, quando a experienciamos, quanto mais vivemos essa verdade, amados, mais ela se torna nossa realidade. Aleluia! Por isso que há algumas semanas, né, nós vimos os irmãos compartilhando que essa verdade, que é Cristo, que é Deus, é a única verdade do universo. Não existe verdade maior e mais real do que essa. No mundo não tem verdade, mas Cristo é a verdade, amém? Louvado seja o Senhor. E é rico por quê? Porque quando eu prego essa verdade para alguém, tá? Que é esse evangelho, que é o próprio Cristo, as pessoas podem também experienciar essa verdade, e quanto mais experienciam essa verdade, passam a viver por ela e têm um viver de realidade. Amém? Louvado seja o Senhor. É rico lá em Timóteo que Paulo diz assim para ele, né? De como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, né? Coluna e baluarte da verdade, ou coluna e base da verdade. Senhor Jesus, irmãos, a igreja é hoje na terra quem conserva a verdade de Deus, sabia? É a igreja que contém a verdade. Por isso, quanto mais nós, pela fé, cremos nessa verdade, mais praticamos essa verdade que se torna realidade, irmãos, isso se torna algo maravilhoso. E claro, nós nos tornamos uma referência em meio a essa sociedade. Senhor Jesus, que maravilha isso, não é? Por isso, amados, ter a verdade é algo precioso. E experienciar essa verdade, tornando-se realidade, amados, isso é maravilhoso. Senhor Jesus. Por isso, amados, vamos pregar o evangelho, não é mesmo? Quando pregamos o evangelho, levamos Cristo até as pessoas, que é essa verdade. Elas vão experienciar também como nós experienciamos hoje e, claro, viverão e terão essa realidade de forma real em seu viver diário. Senhor Jesus. E o mais maravilhoso de tudo, né, é que da mesma forma que cada um de nós, amados, temos nossa vida transformada a cada dia ao praticar essas verdades, né? Essas pessoas que também receberam o Evangelho por meio da nossa pregação, também vão ter suas vidas transformadas, não é mesmo? Por isso, vamos pregar o Evangelho. Não podemos ficar na passividade, né? Precisamos arregaçar as mangas, né? E pregar o Evangelho para as pessoas, amado. Dessa forma, elas vão ter um viver real e cheio de transformação, amém?
Louvado seja o Senhor. Tenham todos uma boa quarta-feira e cheio de verdade, amém? E de realidade. Louvado seja o Senhor.